Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre logaritmos. Bom, o que é um logaritmo? Dados A e B pertencentes às reais, né? Então quer dizer que esses números aqui do logaritmo são números reais, com A maior que zero e A diferente de 1. Então quer dizer que esse número aqui, ele tem que ser maior que zero, tem que ser positivo e não pode ser o número 1. E B maior que zero, esse número aqui não pode ser negativo. Temos que, então, o logaritmo de B na base A é igual a x, se somente x, se A elevado a x é igual a B. Então, o que a gente faz? Esse número elevado a esse tem que ser igual a esse. Tá vendo aqui? A elevado a x, tá aqui descrito aqui, é igual a B. A gente chama esse A de base, o B de logaritmando e o x, que é o resultado, é o logaritmo. Então, o resultado dessa conta aí é o que a gente chama de logaritmo. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, o logaritmo de 8 na base 2. Então, a gente chama ele de x e a gente vai fazer aquela continha. Vamos transformar isso aí numa função exponencial. Então, o que a gente faz? Quer dizer que 2 elevado a x é igual a 8. Então, ó, temos 2 elevado a x é igual a 8. E tal e qual a gente fazia na função exponencial, a gente vai ter que fatorar o 8. Aqui dá para dividir por 2, que dá 4, por 2 de novo, que dá 2, por 2 de novo, que dá 1. Quer dizer, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, ou seja, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3. Se as bases estão iguais, quer dizer que os expoentes também são iguais, ou seja, x igual a 3. Então, neste caso, voltando à minha conta inicial, ó, o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3, que foi o valor que eu encontrei para o x. Vamos para mais um exemplo. Aqui eu tenho o logaritmo de 16 na base 8. Então, eu vou chamar isso de x e eu vou fazer a seguinte equação. 8 elevado a x, isso é igual a 16. Bom, nesse caso, eu sei que tanto o 8 quanto o 16 eu posso colocar em potências de base 2. Então, eu vou ter que fatorar os dois. Eu vou fatorar o 8 e também irei fatorar o 16. 8 dá para dividir por 2, que dá 4, por 2 de novo, que dá 2, por 2 de novo, que dá 1. É a mesma coisa que 2 elevado a 3. 16 dá para dividir por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2 de novo, que dá 1. Ou seja, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, no lugar de 8, eu vou substituir por 2 elevado a 3. Como tem o x aqui, eu vou só repetir. E no lugar de 16, eu vou colocar 2 elevado a 4. Se as bases estão iguais, os expoentes também são iguais, ou seja, 3x é igual a 4. Vou responder aqui na frente, ó, o 3 está multiplicando o x, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 4 sobre 3. Você pode deixar nesse formato ou dividir 4 por 3, que a gente vai obter a forma decimal, né? 4 dividido por 3 é 1,333, etc. É uma dízima periódica, né? Então, quer dizer que o logaritmo de 16 na base 8 é igual a 1,333 ou é igual a 4 sobre 3. O próximo exemplo, nós temos o logaritmo de 27 na base 3. Eu vou chamar isso de x e vou montar a minha equação. Fica 3 elevado a x é igual a 27. Bom, nós temos que fatorar o 27, né? Fatorando o 27, dá para dividir por 3, que dá 9, por 3 de novo, que dá 3, por 3 de novo, que dá 1. Ou seja, 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. Ou seja, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. Se as bases estão iguais, os expoentes também são iguais.
ou seja, x igual a 3. Então, o logaritmo de 27 na base 3 é igual a 3, que é o resultado que eu encontrei aqui embaixo, né? O valor de x. O próximo exemplo, nós temos logaritmo de 9 na base raiz de 3. Então, eu vou chamar isso de x e monto daquela nossa forma, né? 3 elevado a x é igual a 9. 3 não, raiz de 3, né? Raiz de 3 elevado a x é igual a 9. Bom, isso daí não pode estar no formato de raiz, né? Então, eu vou pegar e tirar esse raiz de 3 da raiz. Mas raiz de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 meio. Lembrando que 1 é o número que está aqui dentro e 2 é o número que está aqui no índice. Então, isso daqui vai ficar 3 elevado a 1 meio elevado a x. Isso é igual. Agora, eu vou pegar o 9 e fatorar. Fatorando 9, dá para dividir por 3, que dá 3, por 3 de novo, que dá 1. Ou seja, 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Aqui, eu posso multiplicar esses números, né? 1 vezes x, vou repetir o 3 aqui, né? 1 vezes x, x, e o sobre 2 a gente vai repetir. Isso é igual a 3 elevado a 2. Bom, nesse caso, se as bases estão iguais, os expoentes também são iguais, ou seja, x sobre 2 é igual a 2. Agora, para resolver essa equação, é só a gente multiplicar cruzado, né? Embaixo aqui do 2 não tem nenhum número, mesmo que tivesse 1. X vezes 1 é x, e 2 vezes 2 é 4. Então, o meu logaritmo de 9 na base raiz de 3 é 4. Próximo exemplo, logaritmo de 16 na base 1 sobre 2. Eu vou chamar isso de x. Então, teremos 1 meio elevado a x é igual a 16. Então, 1 sobre 2 elevado a x é igual a 16. Eu não quero que desse lado de cá a gente tenha uma fração, né? Eu não posso deixar isso na forma de fração. Mas a gente sabe das propriedades da potência, que se eu inverter a base, trocar 1 com 2, o meu expoente vai ficar negativo. Então, iremos fazer isso. Eu vou trocar 1 com 2 de lugar, vai ficar 2 sobre 1. Só que 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, então vou deixar aqui 2. O x está positivo, eu vou deixar negativo. Isso é igual a... Agora, eu vou pegar o 16 e vou colocar na base 2, fatorando o 16. 16 dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ou seja, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Vou substituir aqui. Como as bases são iguais, os expoentes também são iguais, ou seja, menos x é igual a 4. Agora, para resolver essa equação, é só multiplicar por menos 1, fica x igual a menos 4. Na verdade, a gente troca o sinal de todo mundo. Bom, então, o logaritmo de 16 na base 1 meio é igual a menos 4. O próximo exemplo é sobre condição de existência. Eu quero determinar os valores reais para que exista o logaritmo de x menos 3 na base 2. Bom, a gente volta lá atrás, no primeiro exemplo. Aliás, nessa definição de logaritmo, que a gente vai ver as condições de existência. Eu preciso que a minha base seja maior que 0, diferente de 1 e o meu logaritmando seja maior que 0. São essas definições. Bom, então vamos lá voltar, tentar resolver esse exercício. Bom, no caso da base, a base é 2, ela é maior que 0 e é diferente de 1. Então, eu não preciso trabalhar nela, né? Ela não tem nenhuma incógnita. Mas, o meu logaritmando, eu necessito que ele seja maior que 0. Lembra que ele, no caso, é o meu b, né? O b, ele tem que ser maior que 0 na condição de existência. Então, eu tenho que x menos 3 precisa ser maior que 0. E nós iremos resolver essa equação.
Então, eu vou passar o 3, que está subtraindo para o outro lado, somando, né? Então, x é maior que 0 mais 3. Agora, eu vou resolver, ou seja, x é maior que 3. Então, é essa condição que eu necessito para que esse logaritmo exista. Eu preciso que x seja maior que 3. O próximo exemplo, determine os valores reais para que exista, né, esse logaritmo de x mais 4 na base x menos 1. Primeiramente, eu vou verificar isso daqui, né? O meu logaritmando, ele precisa ser maior que 0. Então, vou fazer isso, x mais 4 maior que 0. Eu vou passar o 4 subtraindo para o outro lado, então fica x maior que 0 menos 4. Agora, eu vou resolver 0 menos 4, isso é a mesma coisa que menos 4. Então, tá aí a minha primeira condição. Vamos reservar ela e vamos para a próxima. A minha base, ela também precisa ser maior que 0. Então, eu vou resolver isso. X menos 1 maior que 0. Primeiro, eu passo menos 1 para o outro lado, somando. Então, fica x maior que 0 mais 1. Aí, eu resolvo. 0 mais 1 é a mesma coisa que 1. Essa é a minha próxima condição, que eu também irei reservar ela. Vamos para a próxima. Além disso, a base ela tem que ser diferente de 1. Então, eu vou resolver essa inequação, né? X menos 1 tem que ser diferente de 1. E a forma de resolver também é muito parecida com a resolução de uma equação. O menos 1 está subtraindo, vou passar ele para o outro lado somando. Então, fica x é diferente de 1 mais 1. Ou seja, x é diferente de 1 mais 1, 2. Bom, agora, gente, a gente tem que colocar essas nossas condições em intervalos, porque eu preciso da intersecção dessas condições. Bom, eu vou pegar a primeira condição e vou colocar nesse intervalo, a segunda condição e a terceira condição. Essa primeira condição, ó, x maior que menos 4. Então, eu vou marcar um menos 4 aqui. Maior que ele são os valores que estão à direita, né? Marquei eles. A minha bola é aberta porque é maior, não maior ou igual. A próxima condição, x maior que 1. Então, eu vou colocar o 1 aqui. Maior quer dizer que está à direita. Então, marquei esses valores. E a próxima condição, x diferente de 2. Então, eu vou marcar uma bola aberta no 2, né? Os outros valores todos poderia ser, né? Só não pode ser o 2. E agora, a solução vai ser a intersecção desses intervalos, ou seja, os intervalos que pertencem a eles todos ao mesmo tempo, né? Então, vou pegar aqui para a gente observar. Essa primeira parte que tem aqui, ela tem nesse terceira condição, mas não tem na segunda e nem na terceira, então não vou marcar. Essa parte daqui até aqui, ela só tem aqui e no terceiro. Não tem nessa parte aqui do segundo, também não vou marcar. Agora, essa parte aqui está marcada aqui no segundo e no terceiro. Então, eu vou marcar de 1 até 2. E depois do 2, eu também tenho intersecção em todos os meus intervalos. Então, também irei marcar. Como é que a gente coloca o resultado? O x ele tem que ser maior que 1, né? Porque ele está à direita do 1. Além disso, ele tem que ser diferente de 2. Porque é maior que 1 menos o 2, que é esse valorzinho aqui que eu deixei em aberto, né? Então, o x é maior que 1 e diferente de 2. Essa é a minha solução. Agora, a gente vai falar das consequências da definição, né? A primeira consequência é que sempre que o logaritmando for 1, não importa a base, né? O logaritmo de 1, independente da base, sempre vai ser 0. Por que isso? Se eu fizer a elevado a 0, dá 1. É uma consequência daquela propriedade de potência, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, por exemplo, vamos fazer alguns exemplos. Se eu tiver log de 5 na base... de 5 não,
1 na base 5. Isso vai dar 0. Eu observo o meu logaritmando, né? Se ele for 1, o resultado é 0. Ou, por exemplo, logaritmo de 1 na base 2, também é 0. A próxima consequência da definição é a seguinte: sempre que o logaritmando e a base forem iguais, o meu resultado é 1. Veja por quê. A elevado a 1 é igual a A. Olha só, A elevado a 1 é igual a A. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Alguns exemplos. Se eu fizer o logaritmo de 10 na base 10, isso vai dar 1. O logaritmo de 6 na base 6 também é 1. Então, sempre que base e logaritmando forem iguais, a gente vai ter o nosso resultado, o logaritmo vai ser 1. E a próxima consequência, né? Sempre que o meu logaritmando estiver fatorado, né? Ele está na forma de potência, a elevado a n. A base aqui são iguais, né? O meu resultado vai ser n. Por quê? A elevado a n é igual a elevado a n. Se eu colocar naquele formato, né? A gente vai encontrar duas potências iguais. Por exemplo, o logaritmo de 2 elevado a 6 na base 2. Vai dar 6, né? Então, a gente pega o expoente do logaritmando. Se a base do logaritmando e a base forem números iguais. O próximo exemplo, ele é um pouquinho mais complicado, mas ele é simples de a gente entender também. Se eu tiver uma potência, né, a elevado a um logaritmo de base a, quer dizer, a base da minha potência e a base do meu logaritmo são iguais, o resultado vai ser o logaritmando do meu logaritmo. É meio confuso, mas é isso mesmo. A prova a explicação dessa propriedade é o seguinte: a gente chamou o logaritmo de de n na base a, de x, né? Isso quer dizer que a elevado a x é igual a n. A elevado a x é igual a n. Agora, se no lugar desse x, eu colocar o logaritmo de n na base a, porque a gente acabou de colocar aqui, ó, que são iguais. Então, fica a elevado a logaritmo de n na base a é igual a n. Bom, o importante não é vocês saberem demonstrar isso daí, né? Saberem utilizar. Alguns exemplos. Por exemplo, se eu tiver 5 elevado a logaritmo de 6 na base 5, isso vai dar 6. Se eu tiver 10 elevado a logaritmo de 8 na base 10, isso vai dar 8. Então, observem que a base da minha potência e a base do meu logaritmo tem que ser valores iguais. Bom, a nossa aula vai acabar por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários e façam as atividades e tchau, tchau.